E eu estou para conversar, e eu quero bater um papo, conversar com vocês durante algumas semanas sobre esse tema aí, prosperidade que alcança a vida financeira. Porque a prosperidade não é dinheiro, prosperidade não é vida financeira, mas prosperidade alcança também a nossa vida financeira. A prosperidade de verdade é o que você já tem dentro de você. Você tem o Espírito Santo em você? Amém? Então você já tem a prosperidade em você. O que é prosperidade? É dar certo. Em algo que o Espírito Santo coloca no nosso coração e a gente segue a direção dele, obedece o tempo, o modo e a maneira dele fazer, a gente não vai para um lugar errado. Vai dar certo. Então, qualquer intento, qualquer plano, projeto que o Espírito Santo coloca no nosso coração e a gente anda debaixo da direção dele, a gente vai prosperar. Ter uma família próspera, ter um casamento próspero quando eu faço debaixo da direção dele, ter relacionamentos prósperos quando eu me relaciono segundo princípios de Deus, sabe? Ser próspero no meu trabalho, ou seja, eu me proponho a fazer algo e aquilo dá certo, porque Deus é com a gente, amém? Por que José? E aí não importa a situação, o ambiente, porque a gente vê a vida de José, você conhece a vida de José? E ele foi vendido como escravo, estava na casa de Potifar, mas a Bíblia fala que ele prosperava, porque Deus era com ele. E Potifar, ele percebeu isso. Mas como pode alguém que é escravo prosperar? Você entende que prosperidade não está associada ao que está no meu entorno, mas está associada a eu me proponho a fazer e eu faço alguma coisa e Deus é glorificado naquilo que eu faço. Eu me proponho a andar num caminho e Deus é glorificado enquanto eu ando naquele caminho. Eu me proponho a algo e Deus está comigo, então ele é glorificado e dá certo. José depois foi para a prisão, depois da casa do Potifar, ele saiu direto para o cárcere. E lá, a Bíblia fala que ele também prosperou. Como é que pode alguém prosperar? E, naturalmente, alguém ia dizer, pô, isso é só ladeira abaixo a vida desse rapaz. Mas ele prosperava em tudo que ele fazia. Ele achou graça diante de Potifar, depois diante do carcereiro. E teve um momento que ele foi para o palácio. Então, tanto na condição adversa, como nas condições favoráveis, ele prosperava, porque Deus era com ele. Eu e você temos o Espírito Santo, gente. E Espírito Santo é parte do que Jesus fez. Você tem uma aliança com Deus, não tem? Isso é prosperidade. Ela é fruto, prosperidade é fruto de uma aliança minha e sua com Deus. Isso que a gente não pode esquecer jamais. Prosperidade é fruto, é resultado de uma aliança com Deus. Prosperidade da minha saúde é fruto de uma aliança que eu tenho com Deus feita em Jesus Cristo. Quando a gente declara eu tenho saúde, eu estou declarando prosperidade para os meus órgãos, para o meu corpo, para eles fazerem aquilo que eles foram construídos para fazer. Teu pulmão foi feito para fazer o quê? Para respirar. Seus rins foram feitos para filtrar lá, quem é bom de medicina ou biologia vai falar melhor que eu, mas eles funcionam e tem que funcionar, ou seja, tem que prosperar. Amém? Porque eles foram programados para fazer isso. Então, a abundância na área financeira é só uma parte do que a gente pode chamar de prosperidade. Porque tem gente aí que é rica, mas está se matando. É próspero. Tem gente que tem muitos bens e dinheiro, mas não senta à mesa com a família. É próspero. Tem gente que tem muita coisa, mas está triste. Está em depressão. É próspero. Então, o que é prosperidade? Na área financeira, é só uma das consequências da abundância. Mas a abundância na área financeira, ela é consequência ou uma das consequências da prosperidade, mas não a prosperidade em si. Está junto comigo? E tem uma série de princípios que a gente vai ver ao longo dessa série aqui, porque não tem fórmula mágica para o sucesso, mas tem princípios de Deus para a nossa vida, que se a gente anda por esses princípios, o Espírito Santo não vai levar a gente para a furada, amém? Ele nunca leva, ele sempre leva ao bom caminho, na verdade, o melhor caminho, amém? Olha o que disse João 10:10. Jesus falou, eu vim para que tenha o quê? E como é que é a vida que Jesus veio para trazer para a gente? Vida em abundância, vida com qualidade, não é assim?
Eu vim para que tenham vida. O ladrão veio somente para roubar, matar e destruir. E esse é um tema, gente, eu vou falar da parte financeira aqui, tá? Eu vou falar da parte financeira, da parte de administração esse tempo, porque é um tema que a gente precisa entender dentro do povo de Deus. Sobre generosidade, sobre fidelidade, sobre honra, sobre administração, sabe? Sobre entender e glorificar a Deus naquilo que a gente tem, não só no que a gente entrega como dízimo e oferta, mas aquilo que fica com a gente para a gente administrar da forma que glorifica a Deus, porque é algo que a gente precisa entender. Eu já sou salvo, salvação, eu já falei isso aqui, é o primeiro passo. Salvação não entenda mal, tá? Assim, eu ia falar o mais raso aqui, né? Porque é onde começa. Fui salvo. A Ludmila sussurrou aqui para mim, é o começo. Exato, é o primeiro passo. Porque agora, uma vez salvo, como é que eu ando? Agora a Bíblia fala, olha, agora eu rogo para que vocês andem, cada um de nós, né? A Bíblia fala, segundo o quê? Dignos da vocação para o qual vocês foram chamados. Então, eu e você fomos salvos. Você foi salvo? Agora tem um caminho para seguir. Agora eu tenho que crescer. E crescer como? Bom, eu já ouvi sobre salvação. Criei na salvação, recebi salvação, fui salvo. E agora eu tenho que ouvir a respeito do reino de Deus. Para entender como é que funciona o reino de Deus. Os princípios do reino de Deus. E a partir disso, eu também experimentar daquilo que o reino de Deus tem para mim. Porque o reino de Deus já está instalado em mim e você. Amém? O diabo veio para matar, roubar, o ladrão, perdão, não diz o diabo. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham, Jesus falando, eu vim para que tenham vida. E vida em abundância. Você já parou para olhar? Eu tive curiosidade de olhar o significado da palavra pobreza no dicionário. Aí, pobreza no dicionário, algumas definições, é que pobreza é a privação das condições necessárias para o acesso a uma vida digna. Tá bom. Uma outra definição é o seguinte, lá naquele dicionário Priberan, está falta do necessário à vida, escassez, penúria. Quando eu vi esse significado, eu fiquei conflitado. Falta do necessário à vida. Estou falando isso porque às vezes a gente não dá peso, o devido peso às palavras, e sai falando as coisas como de qualquer forma. Mas eu e você somos supridos em tudo e por todos os lados. Essas são as nossas palavras, as palavras de quem tem a consciência de que o reino de Deus já habita em mim e você. Não a gente concordar com o que está do lado de fora. Quando falou ali de falta do necessário à vida, e eu olhei para a palavra e falei, mas Jesus veio para que eu tenha vida. Tudo que é necessário à vida eu tenho e você também. Eu tenho Jesus, eu tenho o Espírito Santo. E não é qualquer vida, é vida em abundância. E aqui estava falando, no dicionário, que é uma visão humana, fala de escassez. Jesus não veio para que a gente tenha escassez, mas para que a gente tenha abundância. Está negando realidade? Não, eu estou trazendo a verdade para que a gente fale da verdade, para que a gente creia na verdade, para que a gente concorde com a verdade e viva a verdade. O meu Deus, diz a palavra, você citou isso aqui, não foi? Filipenses 4,19. O meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir cada uma das suas necessidades. Vamos repetir junto? O meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo, cada uma das suas necessidades. Vamos falar na primeira pessoa agora? Você se inclui aí? Você está em casa também. O meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo cada uma das minhas necessidades. É algo que a gente deveria falar mais. É algo que a gente deveria confessar mais. Diante das dificuldades, falar, não, espera aí, o meu Deus, em quem eu creio, que é o meu pastor, segundo a sua riqueza em glória, e a riqueza dele não tem limites, ele há de suprir em Cristo Jesus, e eu já estou em Cristo, há de suprir cada uma das minhas necessidades. O meu Deus vai suprir em Cristo cada uma das minhas necessidades.
Sabe, é um tema, é uma coisa, peraí, eu vou ficar com o dicionário ou vou ficar com a palavra? Eu vou ficar com o que dizem aí do lado de fora? Peraí, que definição é essa? Para pobreza, escassez, mas peraí, ele veio para que eu tenha vida e vida em abundância. Gente, Deus está interessado em cada uma das suas necessidades. Se é um Danone, Deus está interessado no seu Danone. Todinho também. Açaí também. Deus está interessado em cada uma das suas necessidades. Deus está interessado na sua família, em tudo que envolve a sua família, em tudo que envolve a sua vida. Ou a gente vive por essa palavra, ou a gente vai ficar largado ao vento aí. Deus não nos trouxe para a presença dele e nos abandonou e deixou a gente largado ao vento, não. Ele colocou um Espírito em você, que é o Espírito dele, o Espírito Santo em mim e você, para nos guiar, nos dirigir a toda a verdade, todos os dias, para a gente ter essa palavra confirmada no nosso coração. E ele mesmo, o Espírito Santo, diz a palavra, diz a Bíblia, que ele confirma com o meu coração, no teu coração também, que você e eu somos o quê? Filhos. E se somos filhos, somos herdeiros, co-herdeiros. Herdeiros junto com quem? Com Cristo. O que é de Cristo é meu e seu. Por isso, sim, ele vai suprir, ele sempre suprirá. Em Cristo Jesus, cada uma, eu gosto dele demais, hein? Cada uma, não deixa nada de fora. O Senhor é o meu pastor, nada é nada. Ou a gente crê nisso, ou a gente vai ficar por aí, pelo caminho. Mas nós não vamos ficar pelo caminho, né? Fomos salvos, mas agora a gente tem que entender os princípios do reino para a gente seguir adiante. O Senhor é o teu pastor, amém? Então, nada te faltará. Por que nada vai te faltar? Porque Ele é teu pastor, porque Ele cuida de você, porque Ele conhece as suas necessidades, Ele conhece o teu coração, Ele se interessa por você. Amém? Então, alguns pontos que eu queria tratar com você. A primeira coisa, alguém podia dizer assim: Wellington, a primeira coisa é crer. Eu preciso crer. Mas eu vou mudar um pouquinho. A primeira coisa que a gente precisa é pensar conforme a palavra de Deus. A gente adequar as nossas declarações à palavra de Deus. Porque se eu não pensar conforme a palavra de Deus, eu não vou crer conforme a palavra de Deus. Porque a fé vem como? Orando, jejuando, não é isso? Não, você já sabe disso. A fé vem por ouvir a palavra de Deus. E eu só vou ouvir a palavra de Deus, pensar conforme a palavra de Deus, eu vou pensar ouvindo, pensar meditando. Eu só vou saber o que Deus pensa pela palavra. Então, se eu quero saber, e você também, o que Deus pensa a respeito da nossa vida, porque não existe vida pessoal, vida cristã, vida secular, não, existe vida. Deus está interessado na sua vida. E aonde você andar, você vai glorificar o reino de Deus, vai glorificar a Deus. Então, se eu penso errado, eu creio errado. E se eu creio errado, eu falo errado. Não é assim? Porque eu criei, por isso falei. Então, o que eu falo é consequência de um coração cheio. Como é que eu encho o meu coração? Pela palavra. Como é que eu encho meu coração? Vendo o que Deus diz. Eu encho meu coração quando eu olho lá, por exemplo, para Isaías. Você vai lá em Isaías, no capítulo, o que está aqui? 41, por exemplo. 17. Os aflitos e necessitados buscam águas e não há, a sua língua se seca, mas eu, Senhor, ouvirei, eu, o Deus de Israel, não os desampararei, eu vou abrir rios nos altos desnudos, eu vou abrir fontes no meio dos vales, tornarei o deserto em açudes, eu vou plantar no deserto, eu vou plantar muitas coisas, para que todos vejam, saibam, considerem e juntamente entendam que a mão do Senhor fez isso. Senhor, que isso, que promessa é essa? No vale, você vai botar água? Vai, isso aí. Então, se você antes dizia, eu estou no vale, eu estou no deserto, não, você agora diz, eu estou num lugar onde Deus vai colocar água para que eu beba. E as pessoas às vezes falam deserto até de forma errada, porque no deserto o povo nunca teve falta de nada. A Bíblia não diz que o povo tinha falta no deserto. Faltou água? Não. Faltou pão? Não.
Faltou alimento? Não. Faltou vestes? Não. Não faltou nada no deserto. Mas Deus quer um tempo de superabundância para mim e para você. Eu creio nessa palavra. Agora, para crer, eu preciso o quê? Pensar da forma certa. Porque a gente também foi educado de uma forma errada a pensar, por exemplo, que crente não tem que ter nada, ou que é errado ter bens, ou que é até enriquecer errado. Por que a gente cresceu com esse entendimento? Alguém colocou isso. Para que você vai estudar, Wellington? Jesus vai voltar daqui a qualquer hora. Mas enquanto Jesus não volta, vou estudar. Enquanto Jesus não volta, vamos trabalhar. E fazer tudo aquilo que vier às minhas mãos, conforme as nossas forças. Por que eu não vou sonhar? É uma dádiva do Espírito Santo. Você vai lá em Joel, você vê, será que acontecerá que nos últimos dias derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. E ele fala de um dos direitos nossos, vai ser o quê? Sonhar. Teremos visões. Deus vai te dar visão de empreendimento, sim, visão de novos trabalhos, sim, visão de oportunidades, sim, visão, sonhos, você vai sonhar, desenterrar sonhos, e Deus vai ser glorificado naquilo que você está fazendo. Tem alguém no seu trabalho que está lá esperando para ouvir a palavra de Deus, ver a manifestação de Deus na sua vida. Amém? Deus é atraente, gente. O Espírito Santo, ele faz você atraente também. No melhor sentido da palavra, as pessoas olharem para você e ver que você é uma pessoa alegre. Alegre por quê? Porque você sabe, tem consciência da presença dele todo dia em você, com você, para te dirigir. Porque as pessoas olham para você e veem assim, caramba, ele é um exemplo. O que ele faz é bem feito, ele faz com excelência. E você vai saber e vai dizer que é porque você representa um reino. E onde lá, o reino que você representa, tudo é feito com excelência. Amém? Mas a gente foi educado, muitas vezes, a pensar errado. Pensar que talvez não seja a vontade de Deus que eu seja bem-sucedido. Aonde que está escrito isso? Aonde? A gente pensa muita coisa e cresceu pensando e aprendendo muita coisa que não está escrito na Bíblia. Eu não sei porquê. Ou talvez eu saiba. Porque muita gente vai pegar e, por falta de fé na palavra, vai pegar a palavra e vai inverter as coisas. Porque é mais fácil adequar a uma necessidade, a uma situação que eu estou vivendo, do que simplesmente agarrar a palavra, abraçar ela e crer até o final. Mas Deus está nos chamando para crer até o final. Até o final. Amém? Não abra mão daquilo que Deus tem mostrado para você. Peça discernimento e sabedoria a Deus. Tenho falado sobre sabedoria aqui. Olha o que diz aqui com Mateus 6,31. Vamos ler aqui. Pensar certo, pensar errado. Não se preocupem, dizendo, olha aí, ele fala dizendo, olha aí, as palavras, forças das palavras. Preocupação, ela normalmente está onde? Na cabeça, não é na mente? Pensar certo ou pensar errado. Mas a mente, a partir daquilo que eu tenho na mente, eu falo. Então, Jesus vai e manda essa aqui. Portanto, não se preocupem, ou seja, pensamento. Dizendo. Ou seja, o que você está dizendo é fruto de um pensamento. Porque você é inteligente, você é um ser pensante, amém? Somos assim. Deus nos criou para pensar. Então, não se preocupem dizendo o que vamos comer, ou o que vamos beber, ou o que vamos vestir. Porque o que está saindo aí, nesse caso, quando a pessoa está falando isso, ela está expressando um pensamento. Está expressando uma preocupação que é fruto de uma incredulidade. E Deus não atua na incredulidade. O que eu falei aqui, mas antes, eu acho que eu não terminei o raciocínio, Deus não se move por uma necessidade minha. Não, Ayrton. Está vendo que precisando, Deus não fica com pena de mim e vai porque eu estou precisando faz. Não é assim. O reino de Deus não se move assim. Porque todos pecaram, a Bíblia fala, e todos carecem ou necessitam da glória de Deus. Todo mundo necessita de salvação, amém? Mas quem recebe salvação? Quem crê na palavra dele. Quem crê que Jesus é o Filho de Deus. Então, ele se move por conta de uma palavra crida e aí que se cumpre. Confessado se cumpre. Então, eu preciso de algo. Eu sei, Deus também sabe da minha necessidade. Mas, espera aí, eu estou crendo na palavra dele? Confessando e pensando corretamente para que isso se manifeste? Porque tem essa parte. Tem uma responsabilidade nossa de crer
que a gente estava conversando, né? Você falou, a responsabilidade nossa de crer. Mas a minha responsabilidade de crer, ela passa pelo processo de meditar na palavra de Deus, de investir tempo e agarrar isso aqui. Então, Jesus está falando, não se preocupem. Alô? Não se preocupem, dizendo, e agora, o que eu vou comer? E agora, o que eu vou beber? E agora, o que eu vou vestir? Pois os pagãos, os ímpios, os incrédulos, é que correm atrás dessas coisas. Mas o Pai Celestial sabe. Então, adequa as suas palavras às palavras dele, que é a Bíblia. Então, ele diz, busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas serão acrescentadas. Que coisas? O que você precisa. Até o danoninho ou o todinho. Mais alguém gosta de todinho aí? É isso. Pronto. Tá bom. Suas crianças, né, Marquinhos? Segundo ponto que eu trouxe aí. Primeiro é pensar, né? Conforme a palavra de Deus. O segundo é crer que a prosperidade é a vontade de Deus para os seus filhos. Você crê que a prosperidade é a vontade de Deus para você? Porque sem esse passo, gente, crer é uma, assim, aquele que se aproxima de Deus, está lá em Hebreus 11, 6, né? Precisa, está dizendo que precisa crer que Ele existe, e Ele é o quê? Galardoador, abençoador, recompensador daqueles que... Mas ele fala, ele associa isso a uma necessidade. É necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe. É necessário, é uma necessidade crer que Ele existe. Só que Ele existe? Não, que Ele também recompensa. Se você não tem essa crença de que Deus recompensa, de que Deus abençoa, de que Deus quer te abençoar, a gente não vai andar. Ninguém anda se não crer, e é necessário crer. Só que Ele existe? Não, é muito pouco, mas que Ele abençoa. Que quando eu ando com Ele, e eu não vou andar com Ele para ser abençoado, não. Não é disso que a gente está falando. Crente, a gente está crescendo nisso. A gente não busca coisas, a gente não busca bênção, a gente anda com Deus. E as bênçãos? As bênçãos te seguem e te alcançam. Porque Deus é esse imã. Eu só preciso estar nele, você também. Amém? Tá bom. Essa é a introdução de hoje, hein? A gente vai falar bastante sobre isso daí. Olha aí, já foi lido isso aqui hoje. 2 vezes, né? Eu preciso crer que é a vontade de Deus que eu prospere. Tá bom. Vamos ver o que Deus diz? Ele fala, essa palavra é para você? Amém? A Bíblia foi escrita para você? É Deus falando com você? Então, olha Deus falando aí. Sou eu que conheço os planos que eu tenho para vocês. Que planos são esses? Planos de fazê-los prosperar e não de causar dano. Planos para dar-lhe esperança e um futuro, diz essa versão. Que legal, né? Tem mais texto que fala sobre isso? Tem mais um montão. Eu botei 3 aqui. Como é feliz quem teme ao Senhor, é o meu caso e é o teu, amém? Quem anda em seus caminhos, você comerá do fruto do seu trabalho e será feliz, dá um sorriso, e próspero. Sério, gente, quando a gente lê a palavra, entende que é uma autoridade, que é Deus falando com a gente, falando, olha, ô Marquinhos, você vai ser feliz e vai ser próspero, seu trabalho vai crescer. Qual é a tua reação? Imagina, aí Deus chega para você e fala assim, ó, tem uma palavra para você, eu vou falar um negócio. Você vai ser feliz, vai prosperar, vai dar certo. É Deus falando isso para você. Não é para arrancar um sorriso da gente? É isso, Alan, é isso mesmo. É esse sorriso. Ó, tem uma notícia para te dar. Anda comigo e vai tudo caminhar bem, você vai ser feliz e vai ser próspero. Desse jeito. Não é alguém que está falando, qualquer pessoa, não. É Deus falando, o Criador, o Senhor. O que diz Tiago? 1:25, perdão. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita e traz a liberdade, e persevera na prática dessa lei, ó, perseverança, andar no caminho, andar com ele, não esquecendo o que ouviu. Eu estou ouvindo a palavra de Deus, eu estou me dedicando a manter os pensamentos corretos, tá bom. Mas estou praticando essa palavra, então você vai ser feliz naquilo que você
fizer. Vai trabalhar? Vai ser feliz no seu trabalho. O que você se propuser a fazer? Vai ser feliz naquilo que você se propõe a fazer. Vai ser feliz. Vai ser feliz. Amém? Gente, Deus quer que você seja feliz, gente. Se não estiver bom para você, não está bom para Ele. Qual o pai que não quer ver o filho feliz, gente? Quem é pai aqui, quem é mãe aqui não sabe disso? Deus é muito mais. Deus quer você feliz. Amém? Aleluia. O que mais? Aí eu quero ver aquele texto com você de 3 João. Você pode abrir texto lá em 3 João. Capítulo 1, né? Mas só tem um. Versículo 2. Prosperidade física e material, tudo isso que a gente está falando depende de uma prosperidade que está aqui dentro. Porque é aqui que começa tudo. Dentro, de dentro para fora. O que João escreve para Gaio? Ele fala, amado, e é para mim. Você pode dizer essa palavra para mim. Essa palavra é para mim, essa palavra é para você. Amado, acima de tudo, eu faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Então, ele faz voto pela saúde, não faz votos pela saúde? Está escrito. E pela prosperidade. Então, o que ele está falando? Ele está falando de quê aqui? Ele está falando de 3 aspectos aqui. Assim como é próspera a tua alma. Então, ele está falando de alma, ele está falando do quê? De uma prosperidade espiritual. Então, do jeito que você é próspero espiritualmente, assim eu faço votos pela tua prosperidade e pela tua saúde. Então, a prosperidade do lado de fora, saúde do lado de fora, é reflexo de uma prosperidade do lado de dentro. Só para a gente continuar esse texto, porque é muito legal. Deixa eu ver se eu coloquei. Não. 1 João. É um estudo hoje, amém? E vai ser essa semana. Não deixa de vir aqui pela manhã, não. Fica ligado. Porque a gente vai crescer, a gente ainda vai falar de outros conceitos, outros princípios, sabe? Porque esse tema Deus fala muito sobre isso, sobre dinheiro, sobre administração. Isso tem relação com caráter nosso, com o dia a dia nosso. Porque amanhã você vai para o trabalho, amém? Amém? Amanhã você tem decisões para tomar. Você tem coisas para administrar, situações para resolver, mas são princípios de Deus, guiados pelo Espírito Santo, é debaixo de uma direção, não é assim o que eu acho, o que eu penso, o que Deus fala, qual a direção do Espírito Santo para mim, o que está gerando paz em mim, aí a gente vai seguir esse caminho, vai vai ser próspero naquilo que a gente fizer, tá? 1 João, que foi, 3 João, que eu falei, eu abri errado aqui, olha só o versículo 4, perdão. Não tenho maior alegria do que esta, a de ouvir que meus filhos andam na verdade. Então, João, ele é próspero, e eu coloquei, João, ele é próspero na alma, porque ele tem um caminho onde ele anda, que é a verdade. Sabe, a prosperidade da alma é porque alguém anda na verdade, porque não tem uma alma próspera quem não renova a sua mente pelo entendimento da palavra de Deus. Eu não vou ter uma alma próspera se eu não renovo a minha mente pela palavra. Aí vem para Romanos 12, versículo 2, né? Não vos conformeis com esse século, com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que vocês possam experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Mas experimentar a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável, requer uma mente renovada pela palavra de Deus. Se não tiver, e qualquer ser humano, se não tiver a mente renovada pela palavra de Deus, vai pensar errado, vai agir errado, vai falar errado, vai tomar decisões erradas e vai para o buraco. Não tem jeito. Porque só tem um caminho, e é a palavra de Deus. A palavra é Cristo, a palavra é a Bíblia, a palavra é o próprio Deus. Amém? Você está ligado aí? Deus quer que você prospere, você crê nisso? É para crer e agarrar isso. Não, Deus quer que eu dê certo. Deus quer que eu dê certo. O que acontece na nossa vida, e é importante falar isso, é assim, a gente vive de sementes. A nossa vida é uma semeadura. Eu vou andando e vou semeando, vou andando e vou semeando. Tá bom, lá atrás eu semeei sementes ruins. Então, hoje eu estou colhendo algumas consequências. E Deus não vai me livrar dessas consequências assim, não. Pô, Hérito, que isso, Hérito? Porque eu plantei algumas coisas
que gera tudo que a gente faz na vida. E a gente tem que aprender isso, o ser humano tem que aprender isso. Que o que a gente faz tem consequências. Tudo que a gente faz tem consequências. Eu tomo uma decisão, tem uma consequência. E aí eu semeei sementes ruins. Tá bom, elas geraram frutos ruins. E o que eu faço agora? Mas agora eu estou andando pela palavra, tá, então agora eu estou plantando e vou plantar sementes boas. Mas e as consequências do que eu fiz? Estão chegando para mim. O que Deus vai fazer em função disso? O que Deus vai fazer? Deus, agora eu estou andando pela palavra, estou cheio do Espírito Santo, Deus vai me fortalecer, Deus vai me orientar para que ao longo dessa jornada, desse período que talvez eu esteja passando, talvez você esteja passando, eu tenha sabedoria, eu tenha força e confiança na palavra dele para vencer essa onda e para sair do outro lado. Porque a gente não está falando de uma fada madrinha, e nem de um gênio da lâmpada. A gente está falando de princípios de Deus, de um Deus que anda com a gente e zela por sua palavra. Porque está escrito que quem semeia, colhe. E ele não pode ir contra a palavra dele, você entende? Ele não vai contra a palavra dele. Então, se eu semeei mal durante um tempo e está vindo consequências, o que vai acontecer? Vai acontecer que se eu andar agora por princípios, Deus vai me fortalecer, vai te fortalecer. Amém? Deus vai te fortalecer, vai te dar sabedoria, e você agora está andando com Ele, está andando dentro dos princípios, seus olhos foram abertos, e Deus vai te orientar, vai te dar sabedoria e força para você passar por aquilo ali, e daqui a pouco você está colhendo as sementes que você está plantando hoje. Amém? Opa! Então, uma alma só é próspera quando ela é renovada pelo entendimento revelado da palavra de Deus. É o que diz Romanos 12, 2, que a gente já citou aqui. E o quarto ponto que eu queria tratar com vocês, depois eu vou dar algumas dicas práticas, 2 dicas práticas. Eu vou sempre trazer aqui, isso está no meu coração, de dicas práticas do dia a dia. Coisas do dia a dia que a Bíblia fala. A Bíblia fala muito sobre administração. Priorizar o reino de Deus e não amar as coisas terrenas. Porque a gente não está aqui, a gente não anda com Deus para buscar, eu quero ser rico, quero fazer isso. Você pode querer ser rico, não tem problema não, tá? Mas espera aí, isso não tem que ser prioridade na nossa vida. Você pode querer prosperar e o seu empreendimento vai dar certo, e vai dar certo, em nome de Jesus, seguindo a direção do Espírito Santo. Não tem problema nenhum, Deus quer isso. Mas espera aí, antes Deus quer o coração, o seu coração e o meu coração para Ele, inteiro para Ele. Porque a gente vai ser abençoado e a bênção não para na gente. A bênção passa por nós. E por ser abençoados, nós somos abençoadores. Em qual time você quer estar? Naquele que recebe ou aquele que dá? O que dá, amém? Amém? Por quê? Porque quem dá, dá porque foi abençoado, porque tem. É o que diz Efésios 1:3. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que já nos abençoou com toda a sorte de bênçãos. Então, eu prefiro estar naquele time daqueles que abençoam. Eu prefiro estar, e estamos, no time daqueles que amam. Por que a gente ama? Porque já foi amado. Você já foi amado. Então, ame. A gente não está mais, eu quero ser amado, eu queria ser amado. Para com isso. Levanta dessa posição, sai desse negócio. Eu quero ser amado, eu sinto que eu não sou amado. Isso é uma mentira. Aí começa, estou pensando errado, falo errado e vivo errado, creio errado. Eu queria ser amado, Ed. Para com isso, acorda. Você já foi amado, ou você não acredita na palavra. Quem diz assim, não sou amado, ou eu sinto que não sou amado, não crê na palavra, desse jeito. Ed, você está começando a ficar grosseiro. Não estou não, gente. Não é grosseria. Mas, sério, se você acha que você não é amado, você não está crendo na palavra. Desse jeito. Muito simples. Porque a palavra de Deus é a verdade. Amém? E Ele disse que Ele já derramou sobre nós o amor pelo Espírito Santo. Está escrito. Se está escrito, Ele deixou registrado para a gente não esquecer disso. Mesmo quando um sentimento vier, o sentimento vai mentir para você, para fazer você pensar que não é amado, não é amada. Aí você mostra para o sentimento que isso é mentira, porque está escrito que Deus amou o mundo de tal maneira, e eu me incluo nisso, entendeu? Está escrito que Ele já derramou sobre mim o seu amor pelo Espírito Santo. Está escrito que nisso se manifesta o amor de Deus, em que Cristo morreu por mim, por você, por cada um de nós, quando éramos ainda pecadores. Agora, então, que a gente é filho, que dirá, então? Você entende?
Então, esse ponto aí, 1 Timóteo, o amor ao dinheiro, sim, é a raiz de todos os males. Não é o dinheiro, não. O que Deus tem problema é se a gente servir ao dinheiro, se a gente começar a tomar decisões baseadas no dinheiro, baseadas nas necessidades, baseadas nas coisas, não baseadas na palavra dele. O que Deus não quer é a gente tomando decisões, a gente sendo guiado pelo dinheiro. Mas o amor ao dinheiro é que é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e atormentaram a si mesmas com muitos sofrimentos, diz a palavra. Olha 1 Coríntios 15, 19. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a essa vida, então somos os mais infelizes de todos os homens, porque a nossa esperança está em Deus. Quem supre você? Deus. Ah, economia, isso. Tá bom, está olhando o índice econômico, mas espera aí, qual é o índice econômico do reino de Deus? Porque é o reino de Deus, e é do reino de Deus que vem todas as coisas que eu e você precisamos. Amém? E aí a gente vai ver sobre prioridades o Salmo 1. Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, que não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Isso aí está na NVI, essa versão. Ao contrário, a sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite. É como a árvore plantada à beira de águas correntes, dá fruto no tempo certo e as suas folhas não murcham. Tudo que ele faz, prospera. Essa é a verdade. Amém? Então, tá bom. A gente vai finalizar aqui essa mensagem. Eu quero dar 2 dicas práticas para você. A dica de domingo hoje, desse domingo, semana que vem tem mais. Primeira dica prática, gaste com sabedoria, dentro do seu orçamento. Considere os custos em suas decisões. Isso é prático. Por quê? Porque, gente, tudo que eu faço, eu e você, nós somos representantes do reino, amém? Então, se meu nome está sujo na praça, é o nome de alguém que representa o reino de Deus que está sujo na praça. Alguém que vai falar mal de mim, de você, vai falar mal de alguém que representa o reino de Deus. Então, gaste com sabedoria, peça sabedoria. Pô, mas só dá no limite, aí como o pastor Marquinhos fala, estica a sua fé. Ah, acabou aqui. Não, mas acabou aqui, mas o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das minhas necessidades. Mas gaste com sabedoria, porque tem muita coisa que é consequência do que acontece por aí, mas tem muita coisa que é consequência do que a gente faz. Lá em Isaías, acho que é Isaías 55, 2, deixa eu conferir o texto com você. Olha o que está escrito. Por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão, e o vosso suor naquilo que não satisfaz? Entendeu? Olha o versículo que eu coloquei aí. Jesus, o mestre, falando. Ele falando. Qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir? E ele continua depois, para que você não comece um empreendimento e depois pare no meio do caminho e alguém fale mal de você. Então Jesus mesmo está dando essa dica de gaste com sabedoria dentro do seu orçamento e considere os custos nas suas decisões. Peça a direção do Espírito Santo. Tem algo no seu coração? Pede a direção. Mas como é que eu sei? A Bíblia fala em Colossenses 3, acho que é 3,15, fala que a paz de Deus, ela é o árbitro nos nossos corações. Então eu estou tomando uma decisão, eu estou em paz. Estou em paz. Tá bom, tem o selo do Espírito Santo aqui. Deus já confirmou no meu coração. É uma convicção. Está aqui, ó, pela palavra. Não é alguém ali fora que falou para mim, eis que fala contigo, não. Uma vez perguntaram, você não crê, não? Que alguém pode falar? Creio. Que alguém pode ser usado, me parar na rua, como já me parou para falar alguma coisa. Creio. Mas se tiver diferente do que diz a palavra, e diferente daquilo que está no meu coração, porque o Espírito Santo, antes de falar com outro, ele fala comigo. O Espírito Santo, antes de falar com outra pessoa, ele fala com você, ele está em você, não está? O Espírito Santo não habita em você? Ele não anda contigo dia e noite? Ele não te guia a toda a verdade? Então o Espírito Santo está em você. O que alguém disser para você é para testificar aquilo que está no teu coração, debaixo de uma palavra. Porque aí sim, pode aparecer um anjo e dizer alguma coisa. Mas se estiver fora da palavra, diferente dessa palavra aqui, você pode olhar que tem um cheiro esquisito aí, de enxofre, um negócio desse aí.
Não é anjo, não. Sai fora. Pode repreender. Entendeu? Então a Bíblia fala isso. E outro, a dica número 2, evite empréstimos. Porque não é o diabo que faz empréstimo para mim, sou eu. Não é verdade? Eu vou lá e assino. Uma vez mandaram uma cobrança para mim, um empréstimo, não sei quantos R$1.000 que estava devendo lá. Aí eu falei, peraí, eu não fiz isso aqui. Aí eu fui lá na loja, na empresa, falei, me mostra aí o papel com a minha assinatura. Eu quero ver que empréstimo é esse que eu fiz. Não me mostraram, não, a gente vai abrir um protocolo aqui e tal. Não tinha, alguém usou meu nome. Porque o empréstimo, se eu tivesse feito, tinha que ter a minha assinatura. Eu sei que às vezes a gente tem situações, tem questões para resolver, mas avalie bem. Avalie bem o custo desse dinheiro. Avalie bem. A gente naturalmente, o natural, o humano, é a gente tentar dar uma solução nossa. É a gente tentar recorrer, a gente primeiro fala com fulano, fala com ciclano, fala com beltrano. Antes de falar com Deus, fala com Deus primeiro. Apresenta para Deus primeiro. E quando você falar com Deus, fica na expectativa de que Ele vai te responder. Porque Deus te ouve. Amém? O que a Bíblia fala sobre isso? Vai lá em Provérbios 22:7. O rico domina sobre o pobre, e o que toma emprestado é servo do que empresta. Então, eu precisei fazer, eu preciso fazer. Tá bom, mas faz com muita consciência. Avalie bem, para você não contrair algo, uma dívida, que você não vai conseguir honrar. Isso é importante. Porque Deus não quer, Ele não quer que você perca seu sono. Ele não quer, Ele quer uma vida de paz, planos de paz. A Bíblia fala ainda no Provérbios 22, versículo 26 e 27. Não seja como aqueles que, com um aperto de mãos, empenham-se com outros e se tornam fiadores de dívidas. Se você não tem como pagá-las, por que correr o risco de perder até a cama em que dorme? É dica prática. Antes de pegar o empréstimo, avalie. Veja a taxa de juros, veja se não é alguma coisa exorbitante, veja se aquilo ali não vai consumir um recurso seu que vai ser fundamental para a tua casa. E antes de fazer isso, peça a direção do Espírito Santo, que é o primordial. Gente, tudo que está na palavra, para mim, para você, para a gente fazer, a gente tem a direção do Espírito Santo. Deus colocou o Espírito Santo em mim e você, fiel companheiro, vamos ficar de pé? Fiel companheiro, você que está em casa, presta bem atenção nisso, para a gente poder ser bem sucedido naquilo que a gente fizer. Deus não quer ninguém, eu ia falar aqui, perdendo os cabelos. Se tiver que perder os cabelos, perca para Ele. Entendeu? Que Ele pegue seus cabelos, não para os problemas. Você quer falar, Lúcio? Então, vem para cá. Te abençoa essa manhã. Primeira coisa, gente, alinhe as suas palavras, seus pensamentos com a palavra de Deus. Não sai falando o que você acha. Não, primeiro, vai lá, vai buscar o que está escrito na palavra. Uma vez sabendo, aí sim você está alinhando, creia na palavra. Creia que Deus é teu pastor. Olha, eu amo isso, eu estou repetindo isso aqui direto. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Se alguém tiver assim, não, mas não é bem assim, não sei se aconteceu isso com você, já aconteceu comigo. Não é bem assim, nada me faltará, amigo. Está escrito isso, nada me faltará. Não vem tentar me fazer duvidar do que Deus está dizendo. Por favor. Pronto. A Luz quer falar. É porque o Wellington falou que Deus se importa. Aquilo que é importante para você é importante para Deus. Né? Se não está bom para você, não está bom para Deus. E essa semana foi uma semana muito especial que a gente viveu aqui nesses dias, sabe? Semana de oração. E todos nós temos questões para resolver, né? Você tem as suas, nós temos as nossas. E na terça-feira, quando a gente saiu daqui, tinha uma coisa no meu coração que estava me deixando inquieta, que era em relação ao ano escolar do meu filho. A gente está mudando ele de escola, ele estuda na mesma escola desde 2 anos de idade. E mudar ele de escola, isso não estava me deixando em paz, assim. Eu estava com a impressão no meu espírito de que era bom, ia ser um tempo bom, um tempo novo, mas eu queria um selo de Deus. E aí, gente, quando você colocar alguma coisa diante de Deus, fica na expectativa, porque a gente leu aqui, está escrito, e o que está escrito é a verdade, e Ele responde. E aí eu fui para casa e fiz uma oração e falei, Senhor,
Seja claro comigo, eu preciso que seja a sua voz, porque eu não quero errar. Você quer errar? Eu não quero errar, eu sei que você também não quer. Então, Senhor, seja claro, fala de uma maneira que eu não vou ter dúvida, porque eu preciso ter essa paz. Eu quero deitar e dormir, porque está escrito, isso é uma garantia para mim, que eu vou dormir, porque você me guarda, tá tudo garantido. E aí eu falei assim, me dá um sonho, se for o caso aí, me dá um sonho, para eu sonhar de noite, ter essa paz. E aí eu fui deitar, não estava com sono. Peguei um livro que o Edmundo tinha me emprestado, um livro. Lud, lê esse livro. Sabe, a gente quando ora precisa ter expectativa da resposta. Porque muitas coisas acontecem, a gente faz uma oração aqui e a gente sai e fica disperso. Não fica atento. Gente, você acabou de falar com uma pessoa. Marco, você vai fazer isso para mim? E aí eu viro as costas e vou vivendo minha vida sem aguardar a resposta dele. Muitas vezes a gente faz isso com Deus. E aí eu sei que eu fui para a cama, peguei aquele livro e sempre com o coração assim, Senhor, eu tô aguardando a tua resposta, eu tô de olho, o que você vai fazer? E aí eu peguei o livro. Quando eu comecei a ler o primeiro capítulo do livro, é um livro do John Bevere, ele começa ali a relatar o momento da vida escolar do filho dele, em que o filho dele estava tendo algumas situações na escola que ele não estava se agradando, e ele resolve, junto com a esposa, mudar o filho de escola. E aquilo foi essencial para todo o restante de vida escolar do menino. Gente, para mim aquilo foi... Eu comecei a rir, eu comecei a dar glória, porque eu orei. 10 minutos depois, Deus respondeu através da leitura de um livro, testificando no meu coração. Então assim, quando você orar, você tem coisas no seu coração, você tem sonhos, você tem projetos, coloca diante de Deus e aguarda essa resposta, fica na expectativa. Nosso Deus é um Deus que está com os ouvidos abertos para nos ouvir. Ele tem o favor dele, ele tem a opinião dele sobre todas as coisas. Não tem nada que Deus não queira se envolver num relacionamento, numa sociedade, num curso que você vai fazer. Deus quer dar a opinião dele. Se ele é teu Senhor, você precisa buscar a orientação dele. Amém. Pai, nós te louvamos, te agradecemos por essa manhã, pelo teu ensino nessa manhã. Muito obrigado, Senhor. Nós declaramos aqui a nossa confiança na tua palavra. O Senhor é o nosso Pai, que nos ama, que se envolve com a gente, que está envolvido em tudo na nossa vida. E nós entregamos a nossa vida para ti. O Senhor é nosso Pai. Em nome de Jesus, eu te agradeço por esse ensino e declaro que cada semente plantada aqui nessa manhã vai ser uma semente que caiu em boa terra e vai produzir frutos a 100 por 1 no nome de Jesus, para que o nome de Jesus Cristo seja exaltado. As pessoas olham aí fora e declaram que um país ou outro ele é um país bem-sucedido, que um país é um país próspero por causa da prosperidade dos habitantes daquele país. Então eu declaro que as pessoas vão olhar para nós também como habitantes do reino de Deus e vão perceber a prosperidade em nossas vidas, perceber a grandiosidade do reino de Deus pelos habitantes do reino de Deus que somos nós. Em nome de Jesus, que é o teu povo, Senhor, que o teu povo, o teu reino já está em nós, a tua palavra que criou todas as coisas, sustenta tudo, já está em nós, então nós temos tudo, nós temos o Espírito Santo. Te agradeço, Pai, em nome de Jesus, amém.